Amados, saúde a todos com a santa paz do nosso Criador. Eu recebi um vídeo no instante onde o Valdomirão faz um apelo para você possa ajudar na obra de Deus, porque está havendo uma animosidade muito grande nas pessoas, não estão querendo colaborar, e ele fez um apelo para que você possa entrar nessa campanha aí de ajudar a obra de Deus, para que ela não possa parar. E ele quer 1 milhão de amigos no carnezinho. Amigos de Deus, é verdade. Então, o Valdomirão copiando aí o rei Roberto Carlos, que também já lançou 1 milhão de amigos, mas faz muito tempo que o Roberto Carlos cantava "Eu quero ter 1 milhão de amigos", só que não precisava pagar, assim, 70 conto aí. E esse 1 milhão de amigos aí que ele fala que é amigo de Deus, é amigo dele, né, que vai pagar para ele, porque é ele que fica com a grana. Então, esse é 1 milhão de amigos do Valdomirão. Você fazendo esse compromisso, R$70 todo mês, vai ser 70 milhões de reais todo mês na conta dessa empresa religiosa do Valdomirão. Você pode ser amigo de Deus, amigo de Deus, e ajudar a salvar a obra de Deus, a salvar, a ajudar, né? Amado, mas é a obra de Deus, se você for imaginar se a obra é aquilo que você faz, a tua obra é aquilo que você fez, ou você faz, ou tanto pode ser no passado, como a tua obra pode estar projetada para o futuro, mas no caso a obra do nosso Criador, ela já foi feita, amados. A criação, tudo que ele fez, água, terra, ar, coisas inefáveis que o homem é incapaz de fazer, não tem como. A obra do nosso Criador, ao qual fazemos parte, ele fez o ser humano com as suas próprias mãos, deu fôlego de vida. Olha que beleza! Então, não precisa de graninha, Valdomirão. Toma vergonha. Ninguém está com animosidade de não ajudar a obra de Deus, como você falou, um exército do mal, atrapalhando na obra de Deus. Jamais, amados, alguém ia conseguir atrapalhar a obra do nosso Criador. Foi feita com a palavra dele, com a ordem que ele falava, e as coisas, como disse, haja luz e houve luz, haja expansão entre águas e águas, as águas de cima e as águas de baixo. Você entende muito bem isso quando você começa a estudar a respeito de outros modelos, sem ser esse modelo aí, na nossa Terra, qual a ciência do mal nos passa. Pois também na ciência fala dois tipos de ciência, mesmo. Ciência do bem, ciência do mal. Então, existem duas ciências, uma que trabalha sempre tentando nos enganar com essa matrix ao qual foi criada, onde a gente vê pessoas defendendo a ciência, mas será qual ciência? A do Hitler? Que, olha, não vou entrar nisso não, porque senão os caras... Então, voltando para o assunto do Valdomirão, ele... que a gente não pode mudar. Tem uns assuntos, amados, que se a gente falar... o YouTube anda muito nervosinho com a gente, os vídeos não tem visualização nenhuma. Então depois eu vou fazer um outro vídeo a respeito da ciência do bem e da ciência do mal, falando desde o princípio onde esse tipo de ciência é praticada, passando por Hitler, por tantos outros aí que utilizaram da ciência de uma maneira que não era boa para quem foi vítima da ciência da época. Como se você vacilar hoje em dia, você também pode ser. Então existe duas ciências, amados. E com a nossa consciência, vamos continuar falando de Valdomirão e de 1 milhão de amigos para que ele, bem mais posses, possa comprar. Então Valdomiro, ele quer comprar mais posses, ele quer continuar fazendo os seus negócios. E para isso ele precisa que você chegue junto, banque. Porque se ele é amigo de Deus, porque ele mesmo não pode pegar e fazer um apelo diretamente para Deus, para que mande, sei lá, uma bola de ouro para ele, um diamante ou qualquer coisa do tipo, para que ele não fique explorando os pobres, para que ele não fique tirando de pessoas sem entendimento, explorando viúvas, explorando pessoas simples, pessoas com problemas mentais. Eu conheço, amados, uma família que ela tinha problemas mentais, vivia no remédio forte,
e ela era explorada pela Universal. Com essas promessas de cura, com essas promessas que agora chega, aí você dá o dinheiro lá e não veio porque faltou alguma coisa, faltou fé, e aí a pessoa continua naquele engano. E quanto mais problemas mentais a pessoa tem, mais fanática ela se torna. Então a situação é complicada. Eu creio que muitos dos que já passaram lá pela Universal podem confirmar isso aí, que ele se aproveita até de pessoas que são doentes. São terríveis, amados, são terríveis. É algo absurdo, horrível, feio, o que as religiões explora pessoas simples e humildes. Pessoas que baixa escolaridade, baixo padrão de renda, eles não estão nem aí. Eles exploram mesmo. Eles não se importam se a pessoa vai dormir no chão. Eles mandam psicológico na pessoa. Mandam um psicológico forte na pessoa. Bota terror psicológico. Ao qual usar Deus como se fosse alguma coisa do tipo. Se você não der, olha, Deus vai tirar a tua proteção. E aí o que é que pode acontecer com teu filho, hein? E aí? A pessoa, meu Deus. Aí toma grana nesses caras. Então é terrível, amados. Religião não tem nada a ver com o nosso Criador e Salvador. Valdo Mirão quer 1 milhão de amigos com R$70, porque vai dar 70 milhões por mês para ele. Isso é ridículo, isso é nojento. Só de a gente ver isso dá nojo. Poxa, Valdo Mirão, eu te acho um cara engraçado. Você podia ser um humorista, um comediante. Você poderia ser uma pessoa que poderia ganhar o seu dinheiro honestamente. Mas você pegar e ficar explorando a fé, como existem milhares de exploradores da fé no Brasil e no mundo, e fica inventando e se reinventando. Eu acho nojento isso. Eu conheço muita gente que se deu bem nessa área de explorar a fé. Mas isso não tem nada a ver com as coisas do nosso Criador e Salvador, que é pura, amados. A salvação para você, no meu entendimento, que para você chegar a participar do reino do nosso Salvador, você tem que limpar o seu coração de mágoa, de rancor, ser uma pessoa pura. Até de pessoas que de repente te devem um valor material gigantesco. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e tem uma pessoa que me deve uma grana boa mesmo. Aí ele falava, se fosse comigo, eu quebrava ele, eu fazia isso, fazia aquilo. Mas eu falei, não, eu até rio nessas horas, porque, meu, você não pode ter esse tipo de comportamento. Você tem que ser realmente livre. Não é da boca para fora, é de verdade. Então você tem que ser livre, limpo, liberto realmente. Uma pessoa liberta, ela não tem rancor, não tem ódio. Ela pode se irar? Pode, mas desde que seja uma coisa momentânea. Porque isso é natural. A gente reage conforme, às vezes, uma provocação. Mas quando você tem um bom equilíbrio, até passa rápido também. Então tudo, amados, tudo, em tudo, a gente tem que saber que a salvação, ou o reino que o nosso Salvador veio nos ensinar o caminho, ele não é pesado como a lei de Moisés, milhares de preceitos. O Salvador, o fardo dele é leve. E o que você tem que se tornar? Leve, limpo, perdoar, não ter rancor, mágoa, ódio, ganância, ser realmente uma pessoa pura. Se preparar. Os tempos que a gente vive é tempos de realmente procurar se adequar ao que está por acontecer aí, amados. Se desviar. Eu sempre falava para as pessoas há muito tempo, desde quando eu saí de São Paulo há mais de 4 anos, para as pessoas procurar um lugar mais afastado. Entendo que os grandes centros vai ser muito complicado de se viver nos próximos anos. É óbvio que ainda vai dar para viver. Eu creio que após esse período aí vai ter uma dificuldade. Mais para frente deve vir outra, pois se espera, se não for agora, mas muito em breve, vai ter a quebra realmente da economia para que possa ser, se não for agora, para que possa ser instalado um novo sistema monetário internacional, onde possa realmente, apesar que parece que vai tudo emendando, não sei, né? Mas se não for agora, vai ser mais para frente, amados. Os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, ele tem uma dívida astronômica. E agora com esse negócio só vai aumentar. Eu vou falando de outras coisas, não tem nada a ver com o vídeo do Valdo Mirão, mas
E uma hora essa bolha estoura. E quando estourar, aí é que o negócio vai dar ruim. Vai ficar complicado de se ver nas cidades. Porque eu entendo que você no local mais afastado, você precisa de poucas coisas. Então, amados, mas contudo, o que você precisa além de tudo é manter a fé. Como disse eu, combati o Paulo falava, né? Combati um bom combate, guardei a fé. É isso, você tem que andar direito aqui nessa terra e crer realmente que um dia você vai estar junto do reino do nosso Salvador. Isso é o bom combate. Não andar enganando os outros, querendo o dinheiro dele, como faz Valdomiro, com esse negocinho de amigo de Deus. Isso é errado, Valdomiro. Toma vergonha, poxa vida. Tu pode de rico e fazer uma proposta indecente dessa no momento ao qual passa o Brasil e o mundo. Isso é uma proposta indecente. É indecente. É imoral. Isso deveria... Apesar que quando você chega num certo patamar, parece que perdeu o senso das coisas, né? Terrível. Somente, amados, cautelai-vos desses enganadores, independente a placa ao qual ele representa, amados. Nosso Salvador não trouxe placa nenhuma. É Ele, amados. É Ele é o caminho. É Ele a verdade, é Ele a vida. A congregação tinha isso. Porque eles falavam, as outras religiões falavam que placa de igreja não salva ninguém. Aí eles o que ele dizia, para dizer que a placa dele salva, né? Que você tem que ir pela congregação. Ele dizia, mas se você seguir uma placa errada, você vai parar. Se você ia para Santos, você pegar uma placa que... Quer dizer, se você não estiver aqui na congregação, se você for por essas outras placas erradas, querendo colocar a salvação como se pertencesse à denominação lá da congregação, ao qual eu fiz parte também. E também pensava assim, achava que a salvação era lá. É isso, amados. E tiramos o Salvador. Deixamos ele de canto, que é o verdadeiro caminho. A conversão é você pegar o caminho do Salvador, e ali você converte para ele. Somente, amados, converta para o lado do Salvador. Tome o seu caminho. O fardo dele é muito mais leve do que o do Valdomirão, que quer tua grana. O jugo dele é muito mais leve, ele pediu poucas coisas. Ele não é pesado. Não é pesado. Isso. Siga os ensinamentos do nosso Salvador. E o Valdomirão, tomara que ele não consiga esse 1 milhão de amigos, porque é muita gente. Para ele cantar e contar bem menos. Vai cuidar do teu gado, Valdomiro. Procurar o que fazer.